pessoas youtubéricas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo. Meus amores, esse é um vídeo bem esperado aqui no canal, onde eu falo como eu fui parar no terreiro de Umbanda, como eu virei umbandista. Tô aqui com as minhas guias de branco. Primeiramente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, dê joinha, falem aqui se você é umbandista ou não, ou qual religião você pertence. Muitos de vocês acham que eu comecei no terreiro, que eu comecei a frequentar Umbanda de um tempo pra cá, mas na realidade não. E pra eu falar um pouquinho da minha vivência, eu tenho que voltar a anos e anos atrás. Vou colocar essa foto aí pra vocês. Essa sou eu e minha mãe. Eu tinha 3 anos nessa foto. E eu fui batizada no terreiro de Umbanda com Candomblé. Era um terreiro cruzado, né? Que trabalhava com essas duas vertentes. Eu nasci em um berço umbandista, em um berço do Candomblé. Só a minha mãe era. Minha avó, meus tios, não. Minha avó é muito católica. Tem alguns tios que são católicos, outros evangélicos. Mas a minha mãe, quando eu nasci, ela frequentava terreiro, ela era filha de santo. Na época, minha família não aceitava a religião da minha mãe, meu pai também não aceitava, porém minha mãe me levava em muitas giras, então eu convivi muito em terreiro. E eu achava muito lindo os cultos, eu era apaixonada pelo toque do atabaque, pelas músicas, pelas roupas, eu me sentia realmente em casa. Eu adorava aquele espaço, aquele lugar. Mas a gente vai crescendo e o mundo é muito cruel em todos os sentidos. E aí eu comecei a sentir na pele o preconceito da minha religião. Terreiro onde minha mãe frequentava, que era o terreiro do meu padrinho, do tio Tó. Eu chamo ele de padrinho porque quando eu tinha 11 anos ele não só batizou a minha coroa no terreiro de Umbanda, como ele me batizou na igreja católica, né? Então meu primeiro batismo foi na Umbanda traçada, né, na Umbanda com Candomblé, e com 11 anos eu fui batizada na igreja católica. Eu demorei para ser batizada na igreja católica, e quem foi um dos meus padrinhos era meu pai de santo, era o pai de santo da minha mãe, é o meu tio Tó. E ele que tinha o Ilê, ele que tinha a casa de santo, que era no bairro onde eu morava com a minha mãe, onde eu nasci. E normalmente você conhece um terreiro, principalmente quando o terreiro ele tem vertentes do Candomblé, pela sua fachada, porque normalmente tem uns jarros de barro, né? Umas quartinhas em cima, assim, do portão, então você consegue saber se ali é um terreiro ou não. Então muitas pessoas do bairro sabiam que meu padrinho era pai de santo, sabia que minha mãe frequentava, e aí falava que minha mãe era macumbeira e fazia o mal para as pessoas, sendo que minha mãe sempre fez o bem. Nisso eu ia para a escola, os alunos da minha sala começou, né, me chamar de macumbeira, mas na época eu não sabia entender o que era aquilo. Minha família também era muito contra e falava que tudo de ruim que acontecia na vida da minha mãe era por conta da religião. Falava que meu pai traiu ela por conta da religião, que minha mãe nunca conseguiu uma casa, nunca conseguiu me criar direito, que eu era muito revoltada por conta da religião, não por conta pelo que a gente passou. E nada estava ligado com a religião, e sim com o destino dela, com as coisas que foram acontecendo na vida dela. Mas as pessoas justificavam isso por conta da religião. E aí nesse processo que eu fui virando adolescente, saindo da fase criança para a fase adolescente, eu comecei a me revoltar. E aí eu falava que eu não queria ir mais pro terreiro, eu falava que minha mãe fazia mal para as pessoas, e era um absurdo isso, porque ela era minha mãe, gente. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para cuidar de mim, para me dar tudo do bom e do melhor. Como eu falo pra minha mãe que ela fazia o mal? Essas mesmas pessoas que me chamavam de macumbeira e que faziam esse bullying comigo na escola, picharam no muro da minha casa macumbeira. E aí minha mãe viu que essa questão começou a ficar muito séria. E aí foi quando a minha mãe resolveu sair do Ilê, sair do terreiro e abandonar a religião dela por conta do preconceito e por conta de mim. Minha mãe saiu do terreiro, o terreiro do meu padrinho fechou por alguns motivos. Eu fui seguindo a minha vida, na igreja católica, cantava no coral da igreja, dei catequese. Eu sempre tive essa ligação muito forte com a fé. Até que em um trabalho da escola,
com a professora de artes, com a Mônica, que eu sou muito grata a ela e tenho um carinho enorme. Ela trouxe um trabalho sobre a religião africana, né, sobre o candomblé. E aí a gente começou a estudar os orixás. A gente fez alguns trabalhos dos orixás, eu acabei fazendo também uma apresentação na escola, uma saída de santo dos orixás. Eu lembro que eu peguei do meu padrinho emprestado a saia, a gente fez os paramentos, e aí eu apresentei para a escola inteira a saída de santo do terreiro, e foi uma lembrança muito linda. E aí eu ia na casa do meu padrinho e ele me explicava o que era cada orixá, ele me deu livros, ele conversou comigo, e ali eu comecei a perder o preconceito e eu entendi o que era religião, o que eram os orixás. E aí eu me arrependi profundamente, amargamente, de tudo que eu falei pra minha mãe e do quão preconceituosa eu fui e o quanto meu preconceito fez a minha mãe abandonar a religião dela. Religião que é tão linda, que trabalha a caridade, o amor ao próximo, e o quão bonito é o amor dos orixás. E diante disso, eu comecei a tentar correr atrás daquilo que eu perdi. Só que meu padrinho já tinha fechado o Ilê. A minha mãe não queria nem ouvir falar sobre Umbanda, Candomblé. Ela não queria que eu, Stephanie, sofresse o mesmo preconceito que ela sofreu. E eu tentava trazer esse assunto pra minha casa, pra eu e minha mãe falar. Eu escutava ponto em casa e minha mãe não aceitava. Fui seguindo a minha vida, eu procurei a Igreja Católica, depois eu me desiludi na Igreja Católica, procurei a Igreja Evangélica porque muitos amigos meus frequentavam e eu gostava muito das músicas, dos louvores. Também me decepcionei porque tem muitas coisas que não condiz com o que eu acredito. Eu fui no centro espírita, foi muito linda a palestra, eu tomei o passe, eu me senti muito bem. Só que a minha amiga, ela ia uma vez na semana, eu não consegui ir todos os dias com ela porque ela estudava, e os nossos horários não batiam, então eu não conseguia ser espírita, mas eu achava muito linda a ideologia do Kardec, que condizia muito com aquilo que eu acreditava. E tudo bem, eu fui seguindo a minha vida e deixando a vida me levar, acreditando nas coisas que eu acreditava dentro de mim, tendo a minha fé, lendo sobre a religião e vivendo cada dia um dia. Até que a minha avó faleceu, isso me deixou muito mal e eu trabalhava no Objetivo, quem me acompanha aqui no canal sabe. E lá tinha um dos monitores que trabalhavam comigo, o Ângelo, e ele era um bandista. E aí ele me levou para conhecer o Ilê, a casa onde ele frequentava. Eu fui com ele, com a mulher dele. Lá eu vi algumas coisas, lá acalmou meu coração. E aí eu fui com o Ângelo, me senti super bem, mas eu morava com a minha mãe ainda, e sempre que eu tentava falar com a minha mãe, ela não queria aceitar. Só que eu conversava muito com o Igor sobre essa minha vontade e o quanto eu queria procurar um terreiro pra eu começar a frequentar como assistência e quem sabe um dia virar filho. E o Igor sempre me apoiou, ele nunca me criticou, apesar que na época ele não acreditava muito em religião e nessas coisas. Eu saí do Objetivo, minha vida mudou, terminei a faculdade. Quando eu passei no processo da IBM, minha mãe tinha mudado de casa. Eu estava pra tomar a decisão para ir morar com o Igor e eu ia trocar de emprego. E tinha um terreiro próximo da casa da minha mãe, que eu sempre quis ir. E aí eu falei pro Igor, Igor, vamos comigo? Porque eu não tenho coragem de ir sozinha. Aí o Igor falou assim, eu vou. Aí o Igor foi, ele ficou lá fora, ele não quis passar, né, em consulta. E eu entrei, eu fui, eu passei, acredito que um caboclo. E ele falou que eu tinha um caminho muito lindo na espiritualidade. E era para eu encontrar um lugar que fizesse o bem, que o foco daqueles pais de santo que me atendessem fosse o Congá, fosse Oxalá, fosse Olorum, que ele me via trabalhando de branco em uma corrente mediúnica, ele me deu uma guia de marinheiro e ele falou que era para eu olhar para essa guia sempre e lembrar da minha origem.
Ele falou que não era fácil, que eu ia enfrentar preconceito sim, mas que era pra eu aceitar, porque a minha fé era muito linda. E antes de eu sair de lá, ele pediu pra eu ser feliz. Independente de qualquer coisa, eu ser feliz. Quando eu saí de lá, eu saí em plantos, eu saí chorando, eu saí assim... Eu não sei explicar pra vocês a sensação que eu senti de estar em casa, sabe? E eu falei pro Igor, a partir do momento que a gente mudar, né, que a gente for morar junto e tal, eu vou procurar uma casa pra eu ser filha. E ok, eu comecei a trabalhar na IBM, muitas coisas acontecendo, e aí quando eu cheguei lá, eu descobri que a minha chefe, a Vanessa, que é minha irmã de santo hoje, era um bandista e que frequentava um terreiro. Só que eu não sabia como pedir pra ela pra me levar lá e eu nem tinha tanta afinidade com ela assim. A gente foi se conectando e se aproximando até que eu pedi pra ela que eu queria muito conhecer a casa que ela frequentava. E ela falou assim, não, pode deixar, quando acontecer a gira eu te mando. E nisso eu comecei a ir no YouTube, ver vídeos sobre tudo quanto é assunto sobre isso, porque eu queria muito ir numa gira, eu queria voltar pra isso. E aí eu lembro que eu tava no canal da Carol de Oiá, assistindo um vídeo de boiadeiro, e aí a Vanessa me mandou a agenda do terreiro, com a gira que ia ter. E quando eu abri, ia ser uma gira de boiadeiro. E aí eu fiquei toda arrepiada, eu falei assim, Van, olha o vídeo que eu tava assistindo. Ela falou assim, você precisa ir nessa gira. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu me senti em casa. Eu senti uma coisa que era o que eu tava precisando. E eu fui super acolhida. Até me emociona, porque ali eu vi que era meu lugar. O Igor também teve uma experiência muito bonita ali. E quando eu vi, eu já tava na próxima gira, e na outra gira, e na outra gira. Até que na terceira gira eu falei com o caboclo e ele falou, logo a sua mãe volta pra cá. Que era a coisa que eu mais queria, era trazer minha mãe de volta. Porque eu fiz ela sofrer tanto preconceito, eu judiei tanto dela. Ela ouviu tanta coisa, porque a vida dela, mesmo que ela saiu do terreiro, continuava a mesma coisa. Então, não era o terreiro, era o destino dela, sabe? E ela sentia falta, e eles falaram que ela ia voltar. No tempo que eles falaram que ela ia voltar, a minha mãe voltou. E hoje ela também é filha da casa da onde eu frequento. Eu e o Igor escolhemos o Caju, que é a casa de caridade Caboclo Jurema, que é a qual eu frequento hoje. O guia-chefe da esquerda, ele já aceitou a gente como filho. A Jurema, que é a cabocla, pediu pra gente iniciar no começo de 2020. E aí a gente iniciou no começo de 2020. Eu e o Igor como filhos da casa. E aí a gente tá até hoje na casa onde eu sou filha. Logo menos eu vou fazer meu santo, onde eu descobri e confirmei que a minha mãe de cabeça é Iemanjá, o meu pai é Oxaguiã, meu orixá ancestre é Oxóssi, e é onde eu tenho feito a minha missão, entregue a minha vida para caridade e feito bem ao próximo, que é isso que a Umbanda trabalha. E aí no meio disso, gente, eu decidi abrir a minha religião para vocês. Eu decidi falar abertamente sobre esse amor de Oxalá, sobre esse amor puro, esse amor caridoso, esse amor com empatia, esse amor que não quer saber quem é você, que só quer te acolher, que é isso que a Umbanda traz. Eu resolvi falar porque assim como eu escondi durante muito tempo a minha religião, eu sei que muitos escondem hoje em dia a sua religião. Escondem que é da Umbanda, que é do Candomblé, que é espírita. Eu resolvi dar voz para vocês, que muitas vezes
não são representados e têm medo de falar. Mas no final das contas, gente, muitos vão na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja budista e no final sentam na frente de um guia para pedir a cura, para pedir auxílio e não contam para ninguém. Eu sei a força que os meus guias têm, as forças do meu orixá, a força da minha religião, e eu não vou me calar mais por conta das pessoas. E por isso eu venho falar abertamente nesse canal, que é o meu mundo, sobre a minha religião. Então eu sou umbandista com muito orgulho. Eu cultuo meus orixás e meus guias com muito orgulho. Exu e Pombagira abre os meus caminhos e me dá força para eu ter amor próprio e não fazem o mal. Eu não trabalho com a Umbanda que amarra as pessoas. Eu trabalho com a Umbanda livre, com a Umbanda que prega o amor. Espero que, se você é de outra religião e não umbandista e não do candomblé e tá assistindo esse vídeo, quebre esse preconceito que você tem contra a nossa religião. A gente acredita em um Deus igual a vocês. A gente acredita no amor, no perdão, no fazer bem ao próximo. E é isso que é Umbanda. Eu não faço macumba pra ninguém. Macumba é um instrumento lindo que a gente toca nos nossos ritos. Então é isso, gente. Axé e obrigada por me assistirem, por estarem aqui no canal. E podem ter certeza que vai ter mais vídeos sobre a minha religião, sobre meus guias e sobre a minha vivência dentro do terreiro. Um beijo e arrivederci.